Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Nós vamos começar a estudar as doutrinas da Bíblia. Nós, de uma maneira introdutória, nós vamos começar a falar algumas coisas. Nós vamos para Atos, no capítulo 2, versículo 42, e nós vamos encontrar o seguinte, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão uns com os outros, no partir do pão e nas orações. Nós vamos falar agora da primeira parte da introdução à doutrina bíblica, que é a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, esta palavra deriva de um termo em latim, para ensinar ou refere-se ao conteúdo que foi ensinado no Novo Testamento. É um ensino apropriado da Escritura. Este ensino era chamado a doutrina dos apóstolos, significando que era isso que os apóstolos ensinavam. Observe que isso contrasta com o que nós encontramos em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, quando Paulo diz que nos últimos tempos haveria ensinos, doutrinas de demônios, significando que esta fonte de ensinamentos são dos mensageiros de Satanás. E o desejo deles, obviamente, era substituir o cristianismo pelas falsas religiões, falsos ensinamentos, falsas doutrinas e etc. Então encontramos esta citação em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Quando o Espírito diz claramente que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Paulo também, em 2 Coríntios, capítulo 11, de 13 a 15, ele diz também que porque estes são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que se disfarçam como apóstolos de Cristo, ou seja, como se fossem apóstolos de Cristo. E ele continua dizendo que não é de maravilhar, porque o próprio Satanás se disfarça como anjo de luz. Assim que não é estranho, ele diz assim que não é estranho se também seus ministros se disfarçam como ministros da justiça, cujo fim será conforme as suas obras. Então, se nós formos ver uma ilustração disto, a doutrina dos apóstolos, ela era verdadeira. Não porque um apóstolo a ensinava, mas porque ela era consistente com as Escrituras. Nós, quando vamos ao livro de Atos, no capítulo 17, versículo 11, vamos ver os bereanos que examinaram os ensinamentos de Paulo à luz das Escrituras antes de aceitá-las. É uma expressão que no Brasil é muito usada, né? É não levar gato por lebre. Ou seja, a pessoa tem que estar atenta para não engolir qualquer coisa. A pessoa tem que examinar. O próprio apóstolo Paulo fala a Timóteo, examina tudo e retende o que é bom. A igreja em Éfeso, segundo Apocalipse capítulo 2, versículo 2, ela também provou alguns que eram chamados apóstolos e os achou mentirosos. Então, isso é muito interessante, essa coisa de observar, de ver o que é uma doutrina baseada na palavra de Deus, no caso dos apóstolos, por isso que nós chamamos doutrina dos apóstolos. Bem, aplicando isso, um cristão ele deve estar atento em compreender e crer na palavra ou na verdadeira doutrina, enquanto que ele vai rejeitar tudo aquilo que não provém de Deus, tudo aquilo que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Um cristão deve estar atento, um obreiro deve estar atento. 1 João, capítulo 4, versículo 1, diz: Amados, não creais em todo espírito, mas provai os espíritos, se são de Deus,
porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, é a advertência bíblica para o cuidado com a doutrina que estamos recebendo. Devemos ter muito cuidado e devemos estar muito atentos. Vamos ao segundo tema, que é a heresia. A palavra heresia, ela literalmente quer dizer escolhendo as próprias ideias. Mas também esta palavra hoje, ela refere-se àquilo que não é verdade. E na igreja do Novo Testamento, haviam falsos mestres que ensinavam doutrinas erradas. Então, dado a isto, esta chuva de heresias, de ensinamentos heréticos que haviam, então o apóstolo Paulo, ele começa a dar diretrizes, dar orientações. E a Epístola de Gálatas, por exemplo, 2 Tessalonicenses, são epístolas para combater estas heresias, não somente alertar, mas também combater estas heresias. Paulo falou aos romanos para que não se identificasse com aqueles que promoviam divisões e heresias. Você encontra isto em Romanos capítulo 16, versículo 17. Paulo também falou a Tito com respeito àqueles que estavam na liderança da igreja, no caso do próprio Tito, que rejeitasse aos hereges se eles não respondessem, se eles não atendessem às advertências depois de 2 ou 3 chamadas. Então, Paulo, falando a Tito, ele disse o seguinte, no capítulo 3, no versículo 10, o homem que provoque ou que cause divisões, depois de uma ou outra admoestação, rejeite-o. João também, ele adverte, alerta da seguinte forma, em sua segunda epístola, no capítulo 1 e no versículo 10. Se algum vier a vós e não traz esta doutrina, não o recebais em casa e nem diga bem-vindo. Então imaginem vocês como se dá a coisa. Este é o critério bíblico. Às vezes as pessoas são muito complacentes com as pessoas que estão ensinando falsos ensinamentos, falsas declarações da palavra de Deus. Vamos aqui a outra parte que diz que nem todos os que fazem uma declaração doutrinária incorreta é um herege. Nós temos o exemplo de Apolo. Apolo, ele é orientado por Aquiles e Priscila, lá em Atos capítulo 18, de 24 a 28, fala dessa passagem muito interessante que havia este homem chamado Apolo. Apolo era um homem eloquente, poderoso nas escrituras, mas diz que Apolo conhecia somente o batismo de João. Imaginem vocês. Então, depois que ele foi orientado por este casal, né, Aquiles e Priscila, eles o chamaram à parte, no segundo texto, chamam à parte, lhes puseram com mais exatidão o caminho de Deus, e logo depois de um tempo, Apolo foi para a região da Caia. E os irmãos ali o receberam, ficaram animados e escreveram aos discípulos que o recebessem. E ele chegando ali, segundo o texto, foi de grande proveito aos que pela graça tinham crido. Então nós vemos aí que às vezes uma pessoa que talvez precise somente de uma orientação, nada mais do que isso. É diferente daqueles que são
ensinam as coisas erradas, estão conscientes das coisas erradas e continuam ensinando coisas erradas e ainda mais provocando divisão dentro da igreja. Então, nós vamos encontrar em 2 Timóteo 2, de 16 a 18, dois elementos, um chamado Himeneu e o outro Fileto, que eram hereges, se tornaram hereges, porque desprezaram a verdade e, inclusive, atacaram a fé de muitos irmãos. Paulo fala, dizendo a Timóteo, segunda carta, capítulo 2, versículo 16, evita as conversações profanas, porque conduzirão ainda mais à impiedade. A sua palavra corroerá como gangrena, dos quais são Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que já havia acontecido a ressurreição. E Paulo diz, e transtornam a fé de alguns. Então, os cristãos, eles devem estar atentos, dentro de todas as possibilidades, a não se associarem com hereges, com pessoas que causam divisões, com pessoas que ensinam doutrinas que não estão na palavra de Deus. Vamos agora a outro tema, já o número 3, que são as verdades duplas. Vamos entender o que é isto. Nós vamos encontrar no Evangelho de João, cerca de 25 vezes, Jesus dizendo, na verdade, na verdade. João capítulo 21, versículo 18, ele fala isto a Pedro. E em várias outras passagens vamos também encontrar o Senhor Jesus falando isto. Esta expressão intensa, ela enfatizava que o que estava sendo dito era verdade. Na verdade, na verdade. Assim como Deus é a verdade. No Antigo Testamento, quando uma pessoa tinha sua reputação em dúvida, acontecia algo muito interessante. No caso de mulheres, havia uma orientação muito até estranha para nós, mas segundo a orientação lá veterotestamentária, que você vai ver em Números 5, 22, dava-se a uma água que era amarga, continha algo, e dava isso para uma mulher suspeita, por exemplo, de adultério. Davam aquela água que fazia o ventre dela inchar, não sei realmente como se dava isto, eu não sou um especialista em ciências médicas. Então, mas quando aquele produto era dado, a mulher dizia amém, amém. Olha só que coisa interessante. Então, encontramos isso no Antigo, imagina, numa situação bastante complicada, como esta que eu acabo de lhe citar, e no Novo Testamento, Pedro, ele confessa que encontrou algumas das epístolas de Paulo muito difíceis de compreender. Então, mesmo assim, ele as aceitou como escrituras. Isso se referindo a Paulo. Paulo, que era um homem sábio, um homem extremamente inteligente, ele diz assim, entendendo que a paciência do nosso Senhor é para a salvação, como também nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada, vos escreveu. Quase em todas as suas epístolas, falando delas sobre estas coisas, entre as quais há algumas difíceis de entender, as quais os indoutos e inconstantes torcem, como também as outras escrituras para sua própria perdição. Ou seja, a gente vê no Antigo Testamento todas as verdades elas eram confirmadas, até em momentos extremos. Eu lembro ainda, por exemplo, o caso de Acã. Acã, que foi encontrado com o anátema, Josué manda aquele homem dar glória a Deus. Olha só que coisa interessante, né? Mesmo sabendo que aquele homem seria apedrejado, a sua família também,
pelo fato de terem desobedecido a Deus e guardado o anátema debaixo lá da sua tenda, né? Então, toda a verdade, ela é confirmada. E no caso aqui de Pedro, já no Novo Testamento, Pedro está confirmando uma verdade. Ele não está contradizendo as verdades de Deus. Ainda que Paulo fosse um homem com uma teologia muito profunda, muito, talvez difícil para alguns, mas ele está confirmando como uma escritura que é dada por Deus. Então, quando o cristão ele se aproxima da Bíblia, ele deve fazer isto com uma decisão de crer que toda a palavra de Deus é a palavra de Deus e não somente uma parte dela. Lamentavelmente, muitos crentes, mas muitos crentes, eles simplesmente extraem porções da palavra de Deus e traz aquilo como ensinamento, traz aquilo como doutrina, traz aquilo como uma revelação. Eu tenho muito cuidado quando alguém me diz, eu tenho uma nova revelação de Deus. Irmãos, não existe nova revelação de Deus. Tudo já foi declarado a nós. O grande mistério, Paulo fala dos mistérios que foram desvendados. E um dos grandes mistérios, um dos maiores mistérios, é quando o Paulo fala da salvação dos gentios. Então, meus irmãos, vamos terminando por aqui. Falamos de 3 subdoutrinas e na próxima aula nós vamos começar já a falar da fé. Assim que Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula.